senador Paulo Paim, que preside essa comemoração tão marcante na história do Congresso Nacional, senador Mozarino Cavalcante, senador Fernando Collor, deputado Paes Landim, senador Cristóvão Buarque de Holanda, doutor Luiz Antônio Camargo de Mello, procurador-geral do Trabalho, juiz Paulo Luiz Smith, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, José Calixto Ramos, meu colega de bancada no TST durante certo período, presidente da nova Central Sindical e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, senhor Biraci Dantas de Oliveira, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, senhor Moisés Leme da Silva Neto, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, senhores ministros, senhores desembargadores, sindicalistas, meus senhores, minhas senhoras. Nas comemorações dos 70 anos da CLT, hoje é uma página definitiva, senador Paim. Efetivamente, a CLT só poderia ser comemorada plenamente no Congresso Nacional. À medida que a CLT continua sendo uma voz do povo na organização da sociedade brasileira. Obviamente, senador Fernando Collor, Vossa Excelência bem faz menção à história. O Brasil que andou pelos escravos, cheio de banzo da África. O Brasil que viveu dos imigrantes, vivendo de parceria e colonato, também escravizados. Começou a encontrar sua libertação através de leis em que seu avô foi muito importante, o nosso Lindolfo Collor. A partir dali, nós tivemos um progressivo crescimento no reconhecimento do valor do trabalho. Chegando ao ápice, em 1º de maio de 1943, em que o gênio criativo, político e social, com a sensibilidade social de Getúlio Vargas, através de um decreto-lei, entregou à sociedade a nossa CLT. E por que, senador Cristóvão Buarque, essa CLT não precisa de sofrer uma cirurgia plástica? E por que, senador Mozarino Cavalcante, essa CLT continua atual? Ela continua atual porque ela retrata com muita expressão aquilo que a Constituição de 1988 consagra. Eu costumo sempre dizer que, quando se cuida de direito trabalhista, nós temos de artigo 170 da Constituição da República, que diz que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Não há, senador Paulo Paim, ordem econômica em que o trabalho seja marginal. Não há, meu querido Calixto, uma ordem econômica em que haja prevalência apenas do capital. É nessa conjugação de livre iniciativa e de trabalho é que nós conseguiremos construir a nossa sociedade, em que o cidadão trabalhador realmente encontre o seu lugar no mundo, em que encontre o respeito que a cidadania e o trabalho lhe concede. E é por isso, e é exatamente por isso, é que nós vemos a CLT sempre nova, essa septuagenária, sempre cativante e sedutora, mais do que balzaquiana, mas mais do que moderna e atual. Por quê? Se consagra o respeito ao trabalho, se consagra o respeito ao trabalhador. Se diz que direito é irrenunciável quando se cuida de valores maior, quando se cuida de saúde e segurança de trabalho. Se diz que criança, lugar de criança é na escola e é junto à família, nunca na exploração do trabalho. É que se diz que mulher tem que ter direitos específicos à medida em que não só é uma trabalhadora, mas é alguém que ajuda a construir a sociedade, sobretudo em sua condição de mãe. É por tudo isso
é que a CLT permanece atual. E é por tudo isso que a CLT, em sua atualidade, desafia, meus queridos senadores, o contínuo olhar de atenção para a sua atualização. A CLT não pode parar na história, há de ser atualizada, há de ser modernizada, mas jamais flexibilizada. Que a flexibilização das normas trabalhistas significa, em última instância, o mais profundo desrespeito ao valor máximo da República Federativa do Brasil, qual seja o trabalho humano. Na outra sala deste Congresso Nacional, com frequência nos vem à retina a imagem de Ulisses Guimarães segurando a Constituição de 88 e dizendo que aquela era uma carta cidadã. E é essa carta cidadã que nós temos de preservar. Quando os senhores que fazem a lei, os senhores que representam a voz da sociedade, têm a oportunidade de discutir problemas, nós que somos profissionais de direito, nós que guardamos a CLT em seus valores e em seus princípios, nós rogamos a vossas excelências que tenham o máximo de cuidado para que efetivamente o trabalho seja preservado e que ele, ao lado da valorização da livre iniciativa, nós encontramos o verdadeiro caminho. Mas jamais a troco do sacrifício da pessoa trabalhadora. É nesse sentido, aproveitando das palavras do caríssimo Procurador do Trabalho, é que, em relação ao projeto da terceirização, reafirmo a mais absoluta confiança no Congresso Nacional, na razoabilidade e na prudência, em que os senhores vão de preservar os valores e hão de permitir a modernidade, mas jamais a troco do sacrifício do trabalhador. E é nesse sentido que, na condição de presidente do Tribunal Superior do Trabalho, é que rogo a atenção de vossas excelências para projetos de iniciativa da Casa, da Câmara dos Deputados ou dos senadores, ou do Senado Federal, em que há interesses trabalhistas presentes, como no projeto de lei que se cuida da execução trabalhista. Estamos cansados de decidir, senhores congressistas, e nada acontecer no mundo dos fatos. É necessário fazer com que a voz da justiça, as decisões da justiça sejam efetivadas. Estamos cansados de estar assoberbados de recursos. É necessário uma revisão sobre o sistema recursal trabalhista, a permitir que nós possamos dar a prestação jurisdicional num tempo mais ágil, num tempo mais breve. Mas reafirmamos a vossas excelências as nossas mais profundas homenagens. Reafirmamos a vossas excelências e ao senador Paulo Paim, que aqui sintetiza todos os congressistas do Brasil, o nosso mais profundo respeito, porque queremos, senador Paulo Paim, celebrar, por que não, mais 70 anos da CLT, com admiração da sociedade brasileira e daqueles todos, como os alemães que nos visitaram, que ficaram impressionados de nós termos um marco regulatório com 70 anos tão jovial. Muito obrigado aos senhores.